Fala devs, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula sobre WordPress. E na aula de hoje eu vou falar sobre actions e filters no WordPress. Se você vem me acompanhando desde o começo, você já deve ter me visto usar esses actions e filters ou ações e filtros em várias aulas, né? E hoje eu vou falar sobre eles, só que eu vou explicar melhor como eles funcionam, né? E como você pode usar os seus e criar suas próprias ações, criar os seus próprios filtros e possibilitar que outros desenvolvedores customizem os seus plugins e seus temas desde que você esteja utilizando ações e filtros corretamente, né? Então, se você ainda não está muito claro sobre como que eles funcionam, essa é a aula para você. Se você quer dominar esse assunto mesmo, essa é a aula para você, tá? Antes da gente começar, eu sempre dou os meus recadinhos aqui no começo da aula, e o primeiro deles é: sigam o meu canal do YouTube. Se você já está aqui me assistindo no YouTube, não esquece de clicar no botãozinho ali de se inscrever no canal, tá? E deixa um comentário se você gostou da aula, deixa um like nesse vídeo. Eu quero saber se esse conteúdo está dando certo ou não está, se está ajudando as pessoas ou não está ajudando, tá? Espero que sim, né? Quando eu estava aprendendo WordPress, nossa, seria muito bom se eu tivesse alguém assim toda semana postando conteúdo novo para eu ir lá aprender e dominar o WordPress, né? Eu levei alguns anos para dominar o WordPress e agora eu estou querendo contribuir aqui e passar para vocês, tá? Então o recadinho é esse, se inscreve ali no canal. O outro recadinho é: me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, no underline ou underscore Felipe Rinaldi, né? Então não esquece desse underscore aqui no começo. Underscore ou underline Felipe Rinaldi lá no Instagram. Então me segue lá que você vai ver por trás das cenas, dicas, eu respondo perguntas lá também. Você pode mandar mensagem com perguntas. Às vezes eu não consigo responder todas, às vezes elas meio que se perdem lá, mas eu faço o meu melhor para responder todo mundo e ajudar vocês, tá? Outra coisa, para quem não sabe, eu tenho a comunidade no Facebook fechada, que é o Mastermind de WordPress, onde eu participo e tem outros participantes lá também, como donos de agências, desenvolvedores, designers, e sempre que você tem algum problema, alguma dúvida de WordPress, você pode postar lá para que os outros membros da comunidade possam ajudar, né? E se você tiver interesse em participar, se inscreve na minha lista de e-mail lá no feliperinaldi.com para você receber o e-mail de quando eu abrir as inscrições novamente para o Mastermind de WordPress, tá? Não é gratuito e não, você não precisa comprar um curso meu, até porque eu ainda não tenho nenhum curso. Você não precisa comprar um curso meu para participar do Mastermind, mas o Mastermind não é gratuito. Mas eu garanto para você que a primeira pergunta que você postar lá e tiver e você receber a resposta daquela pergunta já deve valer muita coisa, né? Porque é quase como que uma consultoria ali que você tem ali dentro, né? Com desenvolvedores ali disponíveis para interagir e tentar te ajudar, certo? Então dei os recadinhos e agora vamos para a aula. Então na aula de hoje nós vamos falar então sobre algumas funções bem comuns no WordPress, e se você dominar essas funções, você vai dominar desenvolvimento de WordPress, tá? Se você está aqui hoje e você é principiante em PHP ou quer aprender PHP, essa aula é para você, porque é especificamente sobre PHP. As funções que a gente vai falar hoje são do action, add action, remove action, e a gente vai falar também sobre apply filters, add filter e remove filter. Então essas funções aqui são elas que movem o WordPress, vamos dizer assim, né? O bom desenvolvedor de WordPress domina essas funções aqui. Então se vocês assistiram as minhas últimas aulas, vocês já viram eu implementando essas funções, e agora eu vou explicar elas, porque eu acho que eu nunca parei para explicar até agora, né? Então, já vamos direto para exemplos práticos. Vamos começar então com o do action, que é fazer uma ação, tá? Vamos começar. Então eu tenho aqui o meu sitezinho. Onde é que eu tô?
Até tem a documentação aberta ali para mostrar para vocês depois, né? Então tem o meu sitezinho aqui, vamos atualizar, só ver se ele tá ok. Tá rodando. Ele tá com a cor branca aqui, eu acho que eu atualizei a cor branca, né? Naturalmente não é branco. E é o seguinte, eu tô com um teminha do 2020 instalado e eu estou usando o 2020 Child aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. O meu tema filho não tem nada a não ser esse functions PHP aqui que está adicionando os estilos do meu tema, mas que estão vazios, né? Está vazio. Então eu vou começar a adicionar minhas funções aqui. E aqui mesmo a gente já tem um exemplo, temos um exemplozinho aqui da função add action, né? Que a gente já vai chegar nela, tá? Nós vamos começar com a do action. Essa função é legal. Vamos lá. Como é que eu posso exemplificar essa função para vocês? Basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função nova que eu vou chamar de 2020 custom header, vamos supor assim, tá? Só para exemplificar a funcionalidade para você. Essa minha função, basicamente o que ela vai fazer, quando ela for chamada dentro do tema, ela vai executar uma ação, que vai ser o do action, e eu posso eu posso nomear essa ação do que eu quiser. Eu vou nomear essa ação do mesmo nome dessa minha função, tá? Só para ser mais didático, talvez. Não precisa ser o mesmo nome da função, tá? A minha função, basicamente, que ela vai fazer aqui, ela vai executar essa ação. Eu estou só usando o mesmo nome por questões de referência, assim, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas não precisa ser o mesmo nome, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa minha ação, essa minha função, que executa a minha ação, e eu vou colocar ela dentro do meu tema para que ela sirva para algum propósito, né? Porque enquanto ela estiver só aqui, ela não faz nada, tá? Então, dentro do meu tema child, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu header file aqui, vou salvar ele dentro do meu tema filho para eu poder customizar ele. E quando eu for agora aqui no meu tema filho, eu já tenho o meu header aqui, né? Então, quando eu pegar essa minha função, e eu colocá-la aqui no meu header, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ela aqui, eu vou botar entre as tagzinhas de PHP, né? Vou chamar a minha função aqui, tá? Então, se eu atualizar essa página, nada vai acontecer nesse momento. Vamos atualizar. Opa, deu um erro crítico. O que eu fiz de errado? Eu não salvei. O meu functions file aqui não estava salvo, ele estava redondinho aqui, não sei se vocês viram. Vamos atualizar novamente. Opa, ainda tem um erro. Felipe, presta atenção, né, cara? Não presta nem atenção, né, cara? Geralmente eu não esqueço a vírgula, né? Óbvio que quando eu tô dando aula eu esqueço ali o ponto e vírgula. Então tá, não está acontecendo nada com o meu tema ainda, né? Como é que a gente pode fazer acontecer? Agora, o que está acontecendo? Deixa eu explicar novamente para vocês. Aqui na minha header, deixa eu inspecionar esse código para vocês. Eu estou chamando a minha função, né? Então aqui está o meu código da minha header aqui. Logo aqui embaixo eu estou chamando uma função, site header, né? Vocês estão... desculpa, aqui eu estou no entry header. Vamos aqui no site header. Então aqui no site header, que é esse cabeçalho do site aqui, eu estou chamando uma função. No momento ela não está imprimindo nada. Logo abaixo ela já começa a imprimir o conteúdo do site, né? Mas eu quero começar a adicionar ali vamos chamar assim, uma header customizada, uma segunda header ou uma subheader, né? Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através de funções e add actions, né? Quer dizer, então eu vou criar uma ação que vai chamar uma outra função que vai
ser executada quando essa ação for chamada, né? E a gente usa para isso o tal do add action. Tá? Então, basicamente, nada mais é, como vocês podem ver aqui, a gente já está usando um add action aqui para imprimir esses scripts, né? No cabeçalho lá em cima, na head do site. E eu estou fazendo a mesma coisa aqui para eu anexar uma função nessa minha ação. Então, eu vou adicionar uma ação, e aí eu preciso especificar em qual ação eu vou adicionar uma função, né, vamos dizer assim, e eu preciso especificar qual é a ação em que a minha função vai ser adicionada, que é o que o WordPress chama de hook, né? Então, como é que eu vou criar esse gancho? Para eu criar esse gancho, para eu poder executar uma função quando eu estou chamando uma ação, é o que eu faço chamando a função add action. Então, basicamente, eu estou adicionando uma função a uma ação, né? Eu estou hooking, criando uma hook, né? E aqui eu posso chamar uma função qualquer. Então, eu vou chamar aqui de TT, de 2020, add sub header. Então, isso aqui agora virou a minha função, que eu vou chamar logo aqui embaixo, vou definir ela, né? Vou definir essa minha função. E aí eu posso chamar aqui um template file, e é exatamente o que a gente vai fazer. Então, eu vou usar uma funçãozinha do WordPress chamada get template part. Vou criar um folder aqui chamado, você pode chamar template parts, e eu vou chamar de sub header. Tá? Então agora eu vou criar a minha subheader. Então eu vou aqui no meu 2020, vou criar um novo folder, vou chamar de template parts. Dentro do meu folder template parts eu vou criar um novo arquivo chamado subheader.php. Por que eu estou fazendo assim? Eu estou fazendo assim para explicar para vocês como que funciona esses do action, né? Porque eu poderia simplesmente pegar essa função aqui e jogar ela aqui onde está o meu do action, né? Mas o bom de eu criar essa função para chamar uma ação é que eu posso ter outros child themes, eu posso ter plugins, todos eles interagindo com essa minha função. Basicamente, esse é o objetivo e o goal principal de usar ações dentro do WordPress, né? Para que você possa utilizar plugins e temas filho, principalmente, né? Quando você estiver customizando um tema, para interagir com o WordPress sem que você precise customizar os arquivos principais, né? Os arquivos do core, por exemplo. Então, esse é o goal principal da gente estar usando isso. Então, só para eu poder exemplificar para vocês como que isso funciona, que eu estou criando esses arquivos, né? E aqui eu vou botar uma tag de HTML aqui com uma ID, vou chamar de subheader, vou dar um eco aqui, vou dar um H1 aqui, não usem H1, é só para ficar bem grande para vocês verem, subheader. Eu vou fechar o meu div, então esse é o meu subheader, que eu estou chamando aqui dentro da minha função tt_add_subheader, que está conectada a essa ação do tt_custom_header, né? Então eu estou adicionando essa header à minha ação. E essa ação está sendo executada quando o site está carregando o meu arquivo header.php e ele chega lá quase no finalzinho, ele chama a minha função, que é quando vai executar a ação. E aí todas as funções que estão anexadas, né? Eu gosto de falar assim em português, ou estão hooked à minha ação, vão ser chamadas, que é o caso dessa aqui. Tá dando para fazer a conexão? Vamos ver. Vamos atualizar agora então. Vamos atualizar. A gente deve ver um subheader bem grande aqui embaixo. Tá aqui, ó.
Fechou? Era isso que eu queria fazer. Agora, outras funcionalidades da função do add action. Uma coisa que você pode fazer, que talvez você não saiba, que dentro do action você pode passar uma variável, tá? E a gente pode definir essa variável aqui, ó. Vou chamar de var, e vou dizer que chama title. Então, dentro da minha função que estará anexada a essa ação, eu posso também acessar aquela variável. E você pode chamar a mesma coisa, você pode chamar de outra coisa, e você que decide, né? Você, por padrão, as suas funções do add action vão aceitar um argumento por padrão, mas você pode passar mais variáveis aqui. Tá? Você pode ter o var, você pode ter o var2, e aqui eu posso chamar de subtitle e passar o var2 aqui também. Para eu receber agora esse var2 na minha função, obviamente eu tenho que adicionar ele aqui, e eu posso chamar ele do que eu quiser aqui nesse caso, porque aqui não interessa para mim o nome da função, o nome da variável aqui, né? Eu que decido o nome que eu vou dar aqui, quando eu estou acessando elas novamente, mas elas vão estar em ordem que elas estão sendo entregadas aqui, né? Então, por padrão, as minhas ações, só deixa eu dar trazer um pouco mais para cima aqui, né? Por padrão, as minhas ações recebem um argumento ou nenhum, se não tiver nenhum sendo passado aqui. Para você receber mais de um, você tem que especificar aqui na ação. E antes de tudo, você especifica também a prioridade da ação, tá? Então, na documentação do add action, você coloca aqui o nome da ação, o nome da sua função de callback, quer dizer, a função que vai ser executada quando essa ação for executada, a prioridade dessa função, porque você pode ter mais de uma função anexada a essa ação, e quantos parâmetros essa função vai receber, que nesse caso agora aqui são dois, o title e o subtitle, que eu estou passando aqui. Tá? Nesse caso aqui, como eu estou usando o getTemplatePart, eu não consigo passar essas variáveis para o getTemplatePart. Se a gente olhar a documentação, opa, então eu vou fazer uma jogadinha que a gente pode usar um include aqui para a gente poder acessar essas variáveis, só neste exemplo, tá, pessoal? Vou dar um include no templateparts.php para eu poder, quando a gente dá um include, basicamente o que a gente está falando aqui para o PHP é para literalmente o PHP pegar o código desse arquivo e colocar aqui. Né? Então, quando acontece isso, eu consigo acessar as variáveis que estão aqui. Quando eu estou usando o getTemplatePart, é uma outra função que está chamando o arquivo, e aí aquela função não vai ter acesso a essas variáveis. Então, para esse exemplo aqui, eu vou usar um include. Tá? Então, agora na minha subheader, eu posso simplesmente colocar aqui o meu title, e aí eu posso colocar também o meu subtitle, que estão sendo passados pela própria ação do WordPress, que eu especifiquei aqui. Né? Então eu estou passando algumas variáveis aqui para essa ação. Então, isso aqui é só para exemplificar que você pode chamar do action em qualquer lugar do seu tema ou plugin. Então, um bom exemplo é o WooCommerce, por exemplo. Né? Como é que existem tantos plugins diferentes para o WooCommerce? Que fazem funcionalidades diferentes aqui. O WooCommerce é carregado dessas funções aqui, de do action, né? Carregado disso. Então, quando um cliente faz uma compra no seu site, tem vários tipos de do action sendo chamados a qualquer momento ali. Né? E aí você pode, através de um plugin, criar uma função que
que vai ser anexada, por exemplo, ao momento em que um pedido é criado. Aí, através dessas variáveis, você consegue acessar os dados daquele pedido e executar suas funções e assim integrar com o WooCommerce sem precisar editar os arquivos do WooCommerce, né? Que é uma maravilha. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. Se a gente der um... Só vou fazer o seguinte, ó. Vou botar um style aqui. Text align center, só para ele centralizar esses títulos. E vamos atualizar novamente. Tá agora aqui o meu title e o subtitle. Deu para ver? Então eu estou acessando, dentro dessa minha função, eu estou acessando ali os argumentos passados pelo doAction, tá? Então, outra coisa que dá para a gente fazer. Você pode, como eu falei, anexar várias funções à mesma ação. Né? Então vamos chamar essa aqui de header 1, vamos chamar essa aqui de header 2. E aí a gente basicamente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Opa! Aqui nessa ação eu vou chamar a minha header 1 e aqui eu vou chamar a minha header 2. Opa! Pronto. Que é essa minha funçãozinha 2 aqui. Eu posso escolher nessa header 2 não aceitar nenhum argumento. Simplesmente não preciso aceitar nenhum argumento, eu simplesmente vou chamar ela. Ou eu vou fazer o seguinte, vou dar um echo aqui, h2, subtitle 2. E aqui eu vou deixar assim do jeito que está, mas eu vou editar o meu templatezinho, não preciso mais desse título 2 aqui, vamos supor. Ok? Vamos salvar e vamos atualizar. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, agora eu tenho o meu title aqui e aqui eu tenho o subtitle, né? E obviamente, como eles estão em ações separadas, o meu subtitle aqui está imprimindo fora do meu div, né? O div que eu criei aqui de subheader. Mas não tem problema, porque esse div de subheader eu criei como parte dessa função, desse template aqui, tá? Agora uma coisa legal. Prioridades. Como é que funciona? No momento, as duas ações estão sendo chamadas na mesma hora, só que essa está sendo chamada, elas estão com a mesma prioridade, mas essa está sendo chamada aqui depois, né? Ela está depois aqui no arquivo. Mas mesmo ela estando depois, eu posso pedir com que ela execute antes. Quer ver? Então o meu subtitle vai aparecer agora em cima do meu title. Eu só vou botar um text align center aqui também, só para vocês verem. Então agora a ideia é que o subtitle 2 apareça aqui em cima do title. Vamos ver? Funcionou. Então, basicamente essa é a ideia de ações, adicionar ações, de prioridades de ações, de argumentos dentro das ações. Está dando para entender? Espero que sim. Talvez vocês até já estejam dominando isso, né? Mas é bom ter essa aula aqui para eu explicar direitinho como é que essas ações funcionam. Tá, então o que a gente fez? Só uma retrospectiva aqui. A gente criou a nossa própria ação. Então essa é uma ação que a gente está chamando customizada dentro do WordPress, aqui do nosso tema. A gente colocou ela dentro de uma função para a gente poder colocar essa função dentro de um arquivo de template aqui do nosso site. E agora a gente começou a adicionar, né, anexar funções àquela ação. Então a gente já tem duas funções que estão anexadas àquela mesma ação. E a gente tem cada uma dessas funções fazendo uma coisa diferente, né? Obviamente elas só estão aqui imprimindo conteúdo, né? Mas a ideia, como eu falei, como no e-commerce, por exemplo, essas ações são chamadas, por exemplo, em momentos em que pagamento está sendo processado, um pedido novo está sendo criado. Então, não necessariamente você precisa usar essas ações para imprimir alguma tag de HTML num template. Você pode também chamar essas ações para executar operações.
né? Então, no momento que um pedido está sendo criado no Commerce, você pode fazer uma integração de API para enviar um SMS para o celular do seu cliente, por exemplo, né? Usando ações. Quer dizer, você não vai imprimir nada na página, mas você está criando uma operação ali enquanto aquela ação está sendo executada. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. É isso que a gente explica, né? Como as ações funcionam do WordPress. E a gente tem uma outra funçãozinha que é o Remove Action, que eu acho que vocês já me viram utilizar. E a gente pode chamar aqui também Remove Action. E remover essa ação aqui que a gente criou. Né? Então, eventualmente, no futuro ali do seu tema, talvez tenha alguma função que você chama para fazer alguma coisa que você queira remover essa ação, né? Então você pode chamar também esse remove action dentro de uma outra função, obviamente antes do do action ser chamado, né? Se o do action já foi chamado quando você está removendo a ação, aí já é tarde demais. Vamos ver se vai funcionar. Então, a ideia aqui é que o subtítulo desapareça. Opa, ele ainda está. Talvez porque a gente tem que especificar a prioridade. Vamos ver. Pronto, tá? Então, se você tiver prioridade especificada na sua função, você vai ter que usar a prioridade também quando você estiver removendo aquela ação. Tá? Então, sempre fica ligado nas prioridades que você está dando às suas ações. Então, é assim que a gente usa o Remove Action. E você pode botar essas ações todas juntas para você ter uma visão mais geral aqui de todas as ações que você está adicionando, né? Show de bola. Agora, filtros. Vamos falar um pouquinho dos filtros? Os filtros funcionam basicamente da mesma linha. E eu vou usar essas próprias funções aqui para exemplificar para vocês, né? Então, olha aqui. Eu vou comentar esse meu remove action, porque eu quero que a minha subheader aqui, o meu subtitle 2 continue aparecendo, porque o que a gente vai fazer agora? Eu vou botar isso aqui numa variável, subtitle, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um echo e vou chamar a função apply filters. Apply filters. E eu vou dar um nome para esse meu filter, né? E aí eu vou dar um nome parecido com esse aqui. Eu vou chamar de TT Subtitle 2. É só o nome desse meu filtro que eu estou adicionando, tá, pessoal? Que eu vou precisar acessar ele depois quando eu quiser adicionar algum filtro nessa função. Basicamente, o que é um filtro? É justamente isso que ele significa, um filtro. Você vai poder, através de outra função, filtrar os resultados dessa ação, dessa função aqui, né? Então, o meu subtitle padrão que eu estou retornando nessa função é esse, que é o subtitle 2, mas através de um plugin, através de uma outra função, você pode acessar esse filtro e modificar ele, né? Então, como é que a gente faz agora ele? Mesma coisa que a gente faz com o add action. Você pode criar um add filter, e aí você vai usar o nome do filtro e o nome da sua função de callback. Então, vou copiar esse aqui. E o nome da minha função de callback vai ser TT filter subtitle 2. E aí, obviamente, a minha função de callback tem que ser definida, né? Então eu vou definir ela aqui embaixo, só vou dar uns enters aqui para subir isso aqui um pouco. Vamos lá, function, opa, vamos lá, copiar aqui, vamos colar ele aqui, e, obviamente, por padrão, eu vou querer, ou não, talvez você não queira, eu vou receber o subtítulo aqui, e vou executar as minhas operações, tá? Sempre lembrando, as funções de filtro,
ela sempre tem que retornar um valor. Pode ser um valor nulo, mas ela tem que retornar alguma coisa, tá? Então você sempre retorna o valor padrão, vamos supor assim. Eu vou dar um return no valor padrão. Já de cara, eu já deixo isso aqui lá no finalzinho da minha função. E aí eu vou executar as minhas operações. Pode ser que você precise de alguma condição para executar esse filtro. Vamos supor, a gente pode rodar uma condição assim: if, se você estiver na home page, if is home, você vai executar uma operação. Se não, simplesmente ele vai retornar o valor que ele recebeu aqui. Faz sentido? Então, você pode fazer, obviamente, o que você quiser. Você pode simplesmente não executar nenhuma condição. Você simplesmente quer saber, eu preciso modificar aquele valor padrão lá, independente de quando e em que página que o usuário está. Nesse caso aqui, eu quero editar esse subtítulo só quando o usuário estiver na home. Nesse caso aqui é a página principal do blog, não necessariamente a sua homepage, né? Quando for homepage, a gente usa isFrontPage, tá? É uma outra funçãozinha, isFrontPage. A home do blog a gente chama de home, né? A página principal do blog é home. Então, se for home, o meu subtitle vai ser... E eu vou copiar o que eu tenho aqui e vou só editar o que eu preciso. Eu vou chamar de você, vou modificar para você está no blog. Ok? Então tá. O que a gente fez? Só recapitulando rapidinho. A nossa função a tt_add_subheader2, que está sendo chamada e anexada aqui ao meu custom header, dentro dela a gente tem um filtro, tá? E esse filtro está sendo filtrado, modificado, né? Quer dizer, por outra função. Então vamos ver o que vai acontecer. Se vocês conseguirem acompanhar direito, a gente vai ver agora uma frase aqui em cima dizendo você está na homepage. Acho que foi isso que eu escrevi, né? Nem lembro mais o que eu escrevi. Ah, você está no blog. Funcionou. Agora, por curiosidade, vamos clicar aqui no post. Vamos clicar no post. Vamos ver o que vai aparecer. Deve aparecer Subtitle 2. Está aqui, ó, Subtitle 2. Fechou. Era isso que eu queria. Criei um filtro agora. Toda vez que eu volto para a homepage, ele me fala, você está na homepage. Tá, Felipe, mas qual é a utilidade disso? Realmente não tem utilidade nenhuma aqui nesse exemplo, né? Porque eu simplesmente estou mostrando mais uma tag de HTML, um título e tudo mais. Só estou tentando mostrar para vocês o poder dessas funções, né? E tudo que é possível fazer. Quanto aos filtros, a mesma coisa, tá, pessoal? Você pode passar variáveis, outras variáveis para o título. Tipo assim, var1 equals yes, var2 equals no. Então, mesma coisa das ações, você pode passar aqui outras variáveis, né? Outros argumentos nessa função aqui. E aí você pode, da mesma forma, receber eles aqui. Então, a sua var1, var2 e fazer o que você quiser com eles aqui, tá? Você pode usar eles como um argumento na operação, aqui na sua condição. Então, if yes igual var, aí você modifica o título. Obviamente o meu var que eu estou passando aqui é um yes, então agora ele sempre vai mostrar que eu estou no blog. Opa, peraí. Só tem uma coisinha, a gente esqueceu de especificar aqui quantas variáveis a gente vai receber, né? Além de especificar também a prioridade do nosso filtro. Então, da mesma forma, você pode ter vários filtros numa mesma função. Agora, dependendo da prioridade deles, você vai ou não ver o resultado desejado, né? Você pode ter um outro filtro correndo depois do seu que está modificando ainda a sua modificação, tá? Então, lembrando aqui, ó,
prioridade, da mesma forma que o add action, e quantos argumentos a nossa função vai receber, que nesse caso aqui são 3, né? Porque a gente está passando 3 argumentos aqui. Ok? Sempre, de maneira geral, você vai ter que passar alguma variável para o filtro, né? Como eu falei, o filtro sempre vai retornar algum valor. Por isso que eu estou dando um eco aqui também. Ele sempre vai retornar algum valor e você precisa retornar esse valor de volta, ou modificado ou não. Então, nesse caso agora, a gente vai ver em todas as páginas. Então, se eu clicar no Hello World aqui, o meu postzinho, eu vou ver você está no blog de novo, porque naquela condição vai ser sempre verdade, aquela minha condição ali do yes, né? E da mesma forma, a gente pode remover filtros. Mesma coisa, remove filter, e aí você vai fazer a mesma coisa e vai simplesmente colar isso aqui. Obviamente, você não precisa chamar ele logo em seguida aqui. Você pode chamar esse remove filter dentro de algum outro template no seu site, antes, obviamente, da função ser chamada, né? Acho que eu estou falando bastante obviamente, né? Então, para de falar obviamente, Felipe. Antes da função ser chamada, se você chamar o remove filter, você vai remover essa sua função aqui de ser executada, e aí o valor padrão vai continuar aparecendo. Tá? Então vamos ver se funcionou. Então, se essa minha função aqui funcionar agora, eu devo ver um subtitle 2 novamente ali nesse título, antes do título, no subtítulo, né? Show de bola! Vocês estão conseguindo acompanhar e entender como é que funciona? Espero que sim, pessoal. Espero que sim. 36 minutos de aula, demorou mais do que eu esperava para demonstrar isso aqui para vocês, mas é uma aula básica sobre filtros e ações, mas eu acho que já é o suficiente aí para vocês começarem a entender e começarem a trabalhar com esses filtros, né? Então, só para aprofundar um pouquinho mais, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você precisar customizar agora alguma coisa dentro do WordPress, dá uma investigada no código, né? Então, vamos supor que você quer mudar como que aparece o título ou como que aparece o logo aqui do tema 2020. Dá uma pesquisadinha, abre o tema, vai aqui nas funções, você tem includes, você tem template parts, tudo coisas que podem ser customizadas. Dentro do includes você tem o template tags. Primeira funçãozinha do template tags aqui, 2020 site logo. Então, se a gente for indo para baixo, a gente já começa a ver aqui, aqui já está chamando já está definindo um filtro que você pode daí acessar através do seu tema filho para customizar, por exemplo, esses argumentos aqui, né? Então você pode customizar esses argumentos default aqui, você pode passar uma array modificada para essa variável args aqui, que depois vai ser executada, e aqui embaixo ainda está chamando mais um filtro que você pode acessar adicionando add filters para modificar o HTML, né, do logotipo do site aqui, baseado nos argumentos, nas classes, no conteúdo. Então, basicamente é assim que a gente usa os filtros, né? Então, sempre que eu preciso customizar alguma coisa, eu dou uma investigadinha no código, vejo quais são os filtros e as ações que eu posso modificar e utilizar e começo a implementar as minhas mudanças. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender bem essas funcionalidades, porque elas vão ser muito úteis para as nossas próximas aulas e para o desenvolvimento de WordPress como um todo, para você dominar o WordPress, tá? Então, pessoal, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui no vídeo, me segue no Instagram e me segue no YouTube, se você ainda não segue, ok? Vejo vocês na próxima aula e fica livre para responder os meus e-mails, dizer o que vocês querem aprender. Eu fico anotando, eu tenho uma lista aqui das coisas que os meus seguidores já disseram que querem aprender. Então eu vou adicionando a lista e vou falando nas aulas, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.